mas ele fala dos dois volantes como um dogma, né? Tipo assim, não, eu jogo com uma dupla de volantes, um do lado do outro, e é um dogma aquilo ali. E assim, é um time que faz 1-0, mas ele não tem aquela voracidade, aquele apetite para fazer o segundo gol e tentar liquidar o jogo. Não faz. É um time que vai para o segundo tempo depois de fazer uma vantagem na primeira etapa, volta sem um Arrascaeta, ou seja, volta sem esse jogador decisivo, mas não consegue mudar o seu comportamento. Como, por exemplo, tentar jogar em transição, tirar o adversário um pouco do seu campo, ter jogadas de velocidade, tinha jogadores rápidos em campo, e tentar matar a jogada. Não, o Flamengo não muda. O Flamengo faz aquela pressão alta, mas nos últimos jogos sem aquela eficiência de outros momentos. Ontem o Cruzeiro contra o Botafogo, a pressão alta do Cruzeiro, ela funcionou muito bem. O Botafogo não conseguia sair jogando. Aliás, também deficiência do time carioca, né? Na minha opinião. E o primeiro gol sai assim, de várias bolas que o Cruzeiro recuperava no campo de ataque. Iniciava novos ataques, até que fez 1-0. O segundo gol já foi um gol de contragolpe, arrastado pelo centroavante, pelo Caio Jorge, né? Que tomou falta, mas não caiu, ficou firme na jogada, foi em diante. Tomou falta? Não, teve disputa de bola que ele poderia cavar a falta, né? E faz o gol o Matheus Pereira. O Flamengo precisa variar um pouco a maneira como ele se comporta, de acordo com as circunstâncias. O jogo de ontem, até por qualidade ruim do gramado e tudo mais, pedia algo nesse sentido. O Flamengo não está apresentando. E o Flamengo já mostrou uma certa diversidade com o Felipe em outros momentos. Não acho que seja falta de repertório, porque já fez isso. Agora, não sei até que ponto o que ele fala nas coletivas traduz o que ele de fato pensa, mas ele fala como se fosse isso, está tudo bem e não tem muito jeito, né? É um discurso meio conformado e isso eu acho muito preocupante. Muito preocupante. O time tem que ser mais voraz, o time tem que ser mais letal. Repito, os goleiros adversários do Flamengo não têm trabalhado tanto. Não têm trabalhado tanto. Isso é algo que não pode ser ignorado. Tem volume, tem posse, fica um tempão rondando a área do adversário, tem várias ações dentro da área do adversário, mas quantas defesas o goleiro tem que fazer? Porque ou ele não faz defesa tomar gol, ou ele faz defesa, ou então a bola não está chegando. Aí ele até fala agora na pergunta do colega aí, né? Sobre finalizações, mas aí no alvo, aí a precisão, sim, a precisão entra na análise. O time tem que finalizar e finalizar bem, finalizar no alvo, senão a bola não entra. E aí a coisa é colocada como se isso. Não, mas aí a precisão, outra coisa, não, está no combo. Domínio, volume, pressão, finalizações certas, gols. Ou não. Do que adianta você ter domínio, fazer pressão, recuperar a bola, finalizar 50 vezes, 48 para fora. Não vai fazer gol nenhum. E as duas o goleiro defende. Então tá tudo num combo. Ele me parece um pouco assim, conformado com a situação, como se não tivesse. Não é assim. Não, não é assim. Não pode ser assim. Isso precisa mudar. E os jogadores que ele está recebendo, eles estão chegando, mas é preciso que ele encontre as soluções. O Léo Condé trabalha com jogadores muito inferiores. E ontem o Ceará, no segundo tempo, foi melhor que o Flamengo. Eu achei que o empate no final foi bom. No conjunto da obra, tomasse um segundo gol ali, nem ficaria um pouco surpreso. Mas não foi uma pressão do Ceará, gente. Eu estou falando de um time de investimento muito menor. Então, assim, nem estamos aqui cobrando a excelência, mas um time mais competitivo, mais letal, que se impunha mais, não está acontecendo. Não está acontecendo, não. O Léo Condé, como o Mauro falou aqui, de fato, né? Ele não tem esse elenco, mas ele fez uma correção no segundo tempo que realmente foi importante para o Ceará voltar melhor. E o Lucas Mugni entrou bem no meio de campo, né? Armando, organizando. Ele, inclusive, que cobrou escanteio na cabeça do Pedro Raul. O Pedro Raul nem se locomoveu. Não sei se a galera reprisou o gol tomado do Flamengo ali, mas ele nem se locomoveu. A bola foi na medida, ele só pegou a impulsão necessária para cabecear. O Rossi também, né? Todo atrapalhado ali na leitura, acabou não saindo de maneira assertiva. E o Jorginho marcando o Pedro Raul. Por isso que eu falei, inclusive, André, que o gol do Flamengo sofrido tem uma responsabilidade, acho que de todo mundo. O Rossi talvez pode ter sido o maior responsável, né? Na leitura de alguns analistas, mas teve um erro coletivo, porque, na minha opinião, não é Jorginho que tem que estar marcando jogadas aéreas, ainda mais Pedro Raul, sendo que é o cara mais perigoso. O próprio Felipe Luiz também, já tinha jogadores cansados ali, nitidamente já não estavam tendo mais perna e mental, como vocês falaram, né, o suficiente. E essa cobrança em cima dos zagueiros, André, deles criarem, muitas vezes eles são os caras, né, do passe vertical, os caras que quebram a linha, os caras que têm a visão ali de jogo para o Flamengo tirar algum coelho da cartola, só que chega um momento que o Flamengo está ficando um pouco previsível mesmo, como o Mauro já tinha falado aqui.
E essa dificuldade do Felipe Luiz em encontrar soluções tem preocupado. Então, André, fica à vontade para fazer sua análise também. O Felipe Luiz, assim, é muito claro. Ele é um treinador que pensa em trabalhar lá fora, né? Em algum momento. E aí o que ele tá fazendo ele quer uma assinatura. Ele quer uma identidade. Ele quer o que dá mercado hoje para os treinadores, que você olha para o campo e sabe, esse é o time do Felipe Luiz que está jogando. Então ele definiu um modelo de jogo e está querendo afirmar ele no Flamengo, né? Então é isso. É a posse de bola, é marcação pressão e tal. E não tem tanta variação assim de mudança de postura, né? Aconteceu contra o Palmeiras de marcar num bloco médio e jogar um pouco mais no espaço e tal, pelo contexto, o campo, né? E o adversário, etc. Então, assim, é um modelo muito, muito definido, né? O que ele varia nesse modelo? É saída de bola, né? Que talvez seja o que ele mais varia. É a saída de bola. A saída de bola pode ser 2 zagueiros e o lateral esquerdo, 2 zagueiros e um volante, né? E aí, ou então ele fazer num desses jogos recentes agora, não lembro qual, em que ele fez uma saída assim bem sustentada, que é aquela saída com muita gente, né? 2 zagueiros, os 2 laterais e os 2 volantes, todo mundo ali próximo, sem essa coisa do volante vir atrás ou o volante se projetar e o lateral vir ajudar. Isso talvez seja o que ele mais varia. Outra coisa que ele varia é normal, as jogadas pelas laterais, quando o lateral está aberto, o ponta vem por dentro, quando o lateral, os pontos estão abertos, os laterais vêm por dentro. E a outra coisa é aquela variação de jogar com dupla de ataque, né? Que ele fez, por exemplo, nos últimos jogos ali contra Bragantino e contra Atlético pelo Brasileiro com a Arrascaeta. Arrascaeta jogando pela esquerda, Bruno Henrique de dupla de ataque, né? Quando o Arrascaeta não tá, normalmente é uma dupla de ataque que ele faz, né? E quando o Arrascaeta tá jogando centralizado, aí é um 4-2-3-1. O Arrascaeta tem comportamento de meia e tal. Basicamente é isso. E teve aquelas variaçõezinhas de 3 zagueiros que teve em 2 jogos do Brasileiro, né? O Atlético e o Cuiabá, já com o time campeão da Copa do Brasil. Ele fez linha de 5 e aqueles 2 jogos, né? Contra o Corinthians na semifinal e contra o Atlético na final, que ele fez também linha de 5, porque o Corinthians foi questão circunstancial e o Atlético botou Allan Kardec, se encheu de atacantes, ele reforçou a zaga. Basicamente é isso, mas, por exemplo, uma coisa que, né, a gente comentava aqui na época que. Agora não tem nenhum dos 3, né? Mas na época que tinha Pulgar, De La Cruz e Gerson, por que não uma variação, né? A gente sempre tem que deixar uma janela aberta de que de repente ele pode ter treinado isso um dia e não ter gostado e descartou a ideia, mas ele fala dos 2 volantes como um dogma, né? Tipo assim, não, eu jogo com uma dupla de volantes, um do lado do outro, e é um dogma aquilo ali, né? E você vê que o Pulgar, De La Cruz e Gerson tem todas as características para fazer um triângulo ali. O Pulgar é o típico volante, assim, no estilo Fernando Redondo, sem querer comparar os jogadores, mas é aquele volante que se garante sozinho na frente da defesa, né? E 2 jogadores pelos lados, né? Dois meio-campistas pelos lados, né? Seria o Gerson e o De La Cruz. Ele nunca fez isso. Ele nunca tentou algo parecido com isso, né? Então, e essas questões da variação de acordo com o adversário, de acordo com o contexto, de você recuar um pouquinho mais as linhas. Por exemplo, um jogo como ontem. O Ceará só sabe jogar em contra-ataque. Por que você não dá a bola para ele um pouco? Dá a bola para ele se enrolar e você mata ele no contra-ataque. Ele tá jogando em casa. Por que não fazer isso? Então fica essa coisa, não, meu time sempre tem que atacar, meu time sempre tem que ter a bola, meu time tem que... Porque ele quer dar uma identidade, mas eu sempre acho isso um pouco egoísta, assim, é o treinador se colocando acima do time. Não, eu quero afirmar o meu modelo de jogo para eu me afirmar no mercado de treinadores. Cara, você não tá aí para isso. Você foi contratado para fazer o Flamengo jogar bem e vencer. Não importa como. E nisso aí ele é bem diferente está se mostrando bem diferente do Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus, ele até usava um termo, né, de criatividade tática. Ele falava sobre isso. Ele mudou, mexeu no Flamengo várias vezes. Ele jogou no 4-3-3, no 4-4-2, no 4-2-3-1, de várias formas.
e deu certo, né? E funcionou e era de acordo com o contexto. O Felipe Luiz se diz discípulo do Jorge Jesus, mas eu continuo falando. Agora tem muita gente falando o que eu falava antes, o que eu falei antes quando o time estava ganhando, e muita gente riu aqui de mim. O modelo de jogo do Felipe Luiz tem mais a ver com o Sampaoli do que com o Jorge Jesus. Agora tem gente me dando razão sobre isso. Tem muito mais a ver esse modelo de jogo com o Sampaoli do que com o Jorge Jesus. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.